Está no ar mais um episódio do programa Impressões, aqui no canal oficial da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo e Sindigraf São Paulo. Disseminar informações de interesse sempre para o desenvolvimento profissional é também o nosso foco aqui na TV Abigraf. E hoje vamos ter uma conversa especial com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional de Mato Grosso do Sul, Abigraf MS, e proprietário da Gráfica e Editora Pontual Limitada, empresa atuante há mais de 40 anos no mercado, gerando emprego e renda para o povo sul-mato-grossense. Ah, gente, e uma curiosidade, para quem não está reconhecendo, ele já foi ex-jogador de futebol, famoso, viu? Com vocês, o empresário Julião Flávio Gaúna. Olá, meus amigos. Boa tarde, Kelly. É uma felicidade enorme a gente estar aqui participando da Abigraf Nacional, trazendo algumas informações, né, da nossa vida, dividir com os companheiros, dividir com todos os amigos e amigas, né? A nossa, vamos chamar, nossa intimidade, né? A Kelly já até dissertou aí algumas características nossas e a gente vem já há algum tempo, né, da indústria gráfica, contar um pouco da história, né? A empresa Gráfica Pontual, ela existe há 40 anos, né? Mas nós passamos a participar com ela em 86, 1986, né? Quando eu fui chamado para ser representante comercial. E aí começou a nossa trajetória dentro da indústria gráfica. Nunca fui gráfica, ao longo do tempo, né? A gente conhece que todos os gráficos nasceram gráficos. Hoje, nesse momento de hoje, que nem todos são gráficos, vêm de outros segmentos. Mas na minha época, todos eram gráficos mesmo. E eu cheguei nesse mercado, né, para poder crescer, desenvolver e ganhar dinheiro. Essa era a função. Eu vinha do banco, eu já trabalhei no banco, na época no Banco Financial, é um banco que existia no Mato Grosso do Sul, um banco local, né? E lá eu cheguei a gerente de mercado, mas no banco demorava muito para você crescer em questão de promoções, né? Eu queria crescer muito, né? E fui levado por um compadre, né? Chama Paulo César Moraes, que ele já era representante da área gráfica, e falou: compadre, você quer ganhar dinheiro? Então vamos trabalhar na gráfica e vamos ganhar dinheiro. E com essa função, com esse intuito, eu fui. E ao longo do período me tornei um dos melhores vendedores, né, da área da indústria gráfica, né? E aí o dono da Gráfica Editora Pontual percebeu esse crescimento e me convidou para participar efetivamente da indústria dele, né? Primeiro como gerente da área comercial, dos vendedores, né? E aí fomos crescendo, ganhamos como diretor e daqui a pouco passei a ser sócio minoritário da Gráfica Pontual. E houve um período, né, que houve uma crise, e gráfica, assim, de tempo em tempo tem crise, né? Crise de mudanças, né? E o que ocorreu naquele período? A gráfica em si, ao longo do tempo, a gente vem aprendendo, ela nasce, eu digo que tem 3 fases mais recentes, né? Tem outras anteriores, mas as mais recentes que eu vivi, que é o processo tipográfico, né? O processo e offset, são evoluções da indústria, e logo em seguida um processo chamado formulário contínuo, né? E nós tínhamos, na época, estava no processo offset. E o dono da empresa, né, ele se aborreceu muito com esse processo, que estava começando a acabar as notas fiscais planas, né? Estava indo para as notas fiscais contínuas. E não tínhamos disposição financeira para fazer um investimento tão alto, né, que era para as impressoras de formulário contínuo. E aí tive nos Estados Unidos, onde nós observamos o crescimento da área da impressão digital. E levamos essa ideia para Mato Grosso do Sul, para aquela questão das franquias que existia no mercado digital e tal. E aí abrimos uma loja, junto com ele abriu a loja, né? Hoje chama-se
uma loja importante na cidade de Campo Grande, na área digital, e nesse momento houve a separação, porque eu entendia que nós podíamos conviver com a impressão offset e com a impressão digital junto, né? E houve um entendimento que a área offset ou a área de formulários de impressão em papel estava se encerrando e era a evolução para a área digital. E foi aí que houve a separação. Abriu a empresa dele e nós ficamos com a Garrafa Pontual em 97. Qual que era a minha proposta naquele momento? É que a gente juntasse os dois tipos de plataformas de impressão. Não era uma concordância e, no entanto, hoje o que ocorre no mercado é que as duas plataformas elas vivem harmônicas, tanto a impressão offset e a impressão digital. E aí nós crescemos, desenvolvemos, a empresa cresceu muito nesse período, evoluímos pulamos a etapa do contínuo, né? E fomos para a etapa da impressão digital. E trouxemos pela primeira vez no Mato Grosso do Sul a importação de um equipamento que chama-se DoukTech, que é uma impressora digital de impressão por escala da Xerox do Brasil para o Mato Grosso do Sul. Trouxemos duas impressoras desse tipo. E as pessoas, inclusive, naquela época, agora o Julião vai quebrar porque está pulando etapa, né? E está atropelando todo o processo. E aonde que estão esses clientes, né? E a gente achou os clientes porque já sabia, porque era na área da impressão de apostilas de conhecimento, ou apostilas de treinamento. Fazia muito por escala. Como meu sonho maior, a minha alegria era quando no final do ano as empresas de conhecimento ela jogava tudo fora as apostilas, porque precisava renovar a informação das apostilas e aí ia fazer as apostilas conosco em impressão offset. Nesse contratempo, fui lá e ofereci que eles não precisavam mais jogar fora, a gente podia imprimir por demanda, né, conforme a necessidade de cada cliente. Esse foi o grande ganho. Olha, Kelly, isso foi assim o pulo do gato, sabe? E aí conseguimos convencer as entidades que produziam isso em volume muito alto e trouxemos todas elas para poder produzir as apostilas por demanda conosco. Aí aumentou a empresa, aumentou para mais uma máquina e discorremos com muito sucesso, um período de 15 anos, praticamente 20 anos, vamos chamar, nessa vibe, né? Vamos colocar dessa forma. E agora nós temos mais um novo desafio, né? Que não é mais a impressão por demanda, é a informação digital. Não precisa mais tanto do papel, né? O papel agora, ele era o principal ativo de comunicação, né? Hoje ele faz parte de algumas ferramentas para se comunicar. Tanto é que, ao longo do período, logo imediatamente de perceber isso, nós mudamos a nossa missão, não só uma empresa de impressão, mas uma empresa de impressão e comunicação para toda a comunidade atender as suas demandas e os seus conhecimentos, né? E isso assim ampliou as possibilidades dos nossos clientes em levar informações para que a gente transformasse em notícia, transformasse em modelos de normativas. Então, se passou a produzir um item que era improvável, um gráfico tradicional, quando você chegar no balcão ou na empresa, falar assim, eu preciso fazer um formulário. A pessoa fala, você está louco, eu só faço 1.000, só faço 10.000, só faço 5.000. E a gente atropelou o mercado no nosso estado, fazendo 1, 2, 3, 5, 6 tipos de trabalho, e aí a gente foi mudando o conceito de que as pessoas não precisavam colocar nas suas prateleiras coisas para ficarem paradas. Então, eles faziam estoque em nosso arquivo. Então, quando tinha as demandas, tinha a comunicação com nossa área de produção e falava, eu preciso do formulário tal, 2 itens, 3 itens, e você produzia e entregava conforme a necessidade deles, né? Isso nos deu um ganho de rentabilidade muito importante. E assim foi e está sendo a nossa trajetória, e temos certeza que, olhando o mercado, tendo amplitude daquilo que está acontecendo em torno de toda essa situação que nós estamos vivendo,
nós conseguiríamos vencer e ser vitoriosos nesse processo. Que jornada, né? Inclusive, são muitas atribuições. Vice-presidente do Sindicato, né, das Indústrias Gráficas do Estado do Mato Grosso do Sul, da Sindigraf MS. Ele é vice-presidente da Abigraf Nacional. Em 2021, inclusive, pela primeira vez na história, um sul-mato-grossense ocupa o cargo de maior representatividade da indústria gráfica nacional. Diretor da Federação das Indústrias Gráficas do Estado de Mato Grosso do Sul, FIEMS, conselheiro do CODCOM, também lá do Campo Grande, conselho do Conselho Municipal, né, de Desenvolvimento Econômico, conselheiro temático de micro e pequenas empresas da FIEMS, CNI e COMPEN. Olha, como representante, inclusive, da indústria gráfica do Estado do Mato Grosso do Sul, cujo Estado ele traz a indústria à frente da economia, ocupar este cargo traz alguns desafios? Olha, Kelly, os desafios são, eu vejo assim, nós viemos a essa terra, né, não só para fazer o que tem que ser feito, nós viemos nessa terra para fazer o que tem que ser feito e mais alguma coisa, não só por nós, mas por todas as pessoas que estão em nosso entorno, né. Você atribuiu ali várias responsabilidades, né. Nós entendemos que nós devemos nos meter, nos envolver das entidades, porque junto delas a gente pode transformar e a gente pode mudar aquilo que nos incomoda, né? E eu sempre fui, assim, muito chateado quando as pessoas ficam do outro lado e só reclamando e não tomam uma atitude de enfrentamento, né? E você só vai fazer algo acontecer se você estiver no meio. Então, o desafio, dentro desse contexto que você está me falando, é estar junto dessas entidades, externando a sua opinião, colocando a sua disposição e também ponderando e respeitando as opiniões dos outros. Aí chegamos no consenso e podemos fazer o melhor, né, para a nossa sociedade como um todo. E assim fazer com que todos possamos crescer, né, como pessoas, como profissional, e fazer a prosperidade aonde você está. E se você consegue fazer a prosperidade onde você está, naturalmente você vai transformar os outros, né? Porque ele vai ver esse sucesso e vai levar isso para frente, leva para sua casa, leva aonde você convive na religião, no seu trabalho, nos seus parentes. E a gente acredita que isso faz um Brasil melhor, faz um país melhor. Naturalmente, você não resolve tudo, né? Mas se você ficar só aqui com o pé atrás, você não vai resolver nada. Então, a gente acredita que participando das entidades, a gente pode contribuir muito com esse mundo que a gente tem percebido que tem, às vezes, algumas coisas muito ruins acontecendo, né? Voz da inspiração e voz da sabedoria também, viu? E além de tudo também, Julião é conselheiro do Hospital do Câncer de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também deputado federal. Isso aí, Hospital do Câncer, aí é aquilo que eu te falei, a questão de estar se propondo a contribuir com as pessoas, né? Nós temos o Hospital do Câncer em Campo Grande, é uma grande entidade e cuida de muita gente, né? E precisa, a gente sempre fala assim, ser voluntário, ser solidário, é um negócio bacana, mas tudo precisa do financeiro, tá certo? Então, a gente é solidário, a gente é voluntário, mas com o nosso conhecimento ao longo do período, a gente vai levando para o hospital benefícios através das nossas relações que foram construídas ao longo do período, no governo, no setor público, no setor privado, levando recurso, né, para aquela casa, para aquele hospital, para poder minimizar, né, as dores, os sentimentos, né, as agruras que aquelas pessoas passam, né. Então, no Hospital Alfredo Abrão, a gente já está terminando o prédio onde vai acomodar mais em torno de 50, 60 leitos, né, nós tínhamos 25, tá mobiliando ele agora, né, e vai trazer o bem-estar para as pessoas. Reformamos toda a área velha com
com móveis novos, né? Isso é um grupo de pessoas que se propõe a fazer isso sem ter remuneração. Mas o que usa para melhorar aquele hospital? É o seu conhecimento ao longo do período com a comunidade, com a sociedade de uma forma geral. O tal do deputado federal, até eu fiquei na hora de colocar, o que é deputado federal? Será que ele é político? Não, é que eu participo de uma entidade, chama-se Ordem Maçônica, né? Que também trabalha nesse intuito, e lá a forma de gerir a Ordem Maçônica existe. O rito é algo parecido com o que gera aqui, que tem lá os deputados estaduais, tem lá o governador, tem lá o presidente e tem lá a Câmara Federal, né? E também no mesmo patamar você tem que ir. Eu era de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Câmara Federal você vai para Brasília, onde se reúne com mais de 1000 deputados federais do Brasil inteiro, né? E lá você tem a voz, você pode estar externando a sua opinião, ponderando as suas questões junto àquele grupo de pessoas que junto deles, né, você pode fazer algum tipo de mudança no Brasil que você gostaria, que você pensa que tem que ser melhor, né? Volto a dizer, você não espera que isso vai resolver numa fala sua, não espera que vai resolver num movimento seu, mas se você ficar cutucando, se você ficar se movimentando, algo vai acontecer com certeza, né? Então, é legal você participar disso. Lógico, dá um trabalho enorme, dá um trabalho em relação à família, porque você tem que, às vezes, a Socorrinha, que é minha esposa, nós somos casados há 38 anos, né? Às vezes ela pergunta, até hoje, inclusive, ela viu a planilha hoje, a pauta, né? Falei, que negócio é esse? Diretor institucional da Bitec, é outra entidade que você está entrando, né? Eu falei, ela não sabia ainda, né? Falei, não, os Correios é da própria Brigada Nacional, que era a antiga BTG, e expliquei para ela, né? Onde a gente se movimenta, né, para poder contribuir. Por isso que eu digo sempre, né? A gente não veio aqui de passagem, a gente veio aqui para deixar algum legado, né? E se a gente puder fazer isso, a gente acredita que está fazendo o melhor que a gente possa contribuir com as pessoas. Parabéns pela iniciativa. O ato de caridade sempre soma em aprendizagens, enfim. Mas voltando lá para aquela aberturinha, jogador de futebol profissional de 1970 a 1980, como foi esse fato que alterou seu rumo profissional? Cara, esse na verdade é o grande sonho, tá certo? É um grande sonho mesmo. Eu tenho 62, né? Então 70 eu tinha 10 anos, né? E a gente jogava, a gente chama futebol de várzea, né? Na rua e tal, né? E aí hoje em dia tem os empresários, naquela época tinha olheiros, né? Tinha pessoas que gostavam de futebol. Aí me viu jogando eu, mais 2 amigos, né, de infância, e nos levou para um time que no Mato Grosso do Sul foi famoso nesse período, chama-se Operário Futebol Clube, né? Tanto é que em 77 ele foi 3º lugar no Campeonato Brasileiro com mais de 45 clubes, né? Quando era muito, 40 ou 35, alguma coisa assim. Não é como hoje que são só 20 clubes, né? Então, jogava o Brasil inteiro, né? E nós nos destacamos nesse processo, né? E aí nos chamou para lá e sempre foi meu grande sonho jogar futebol. E digo para você com toda certeza, né? Olhando os caras que jogam hoje, jogavam direitinho, né? Jogar direitinho, né? Tanto é que fomos incluídos na lista da seleção brasileira, sub-16 ou sub-15, alguma coisa assim, né? E logo houve uma oportunidade de a gente ir para o Botafogo do Rio de Janeiro, né? Foi quando disse que eu morei no Rio de Janeiro. Tivemos essa felicidade de participar do Botafogo, quando era em General Severiano, depois foi para Marechal Hermes, né? Mas, infelizmente, né, nós tivemos uma fratura muito séria, né, no joelho, né? E aí impediu, e a ferramenta de um atleta, né, é o corpo estar inteiro, né? Quando ele não tá inteiro, ele não tem competitividade, né? Então aí tivemos que nos recolher e voltar para Mato Grosso do Sul. E aí vem aquele lá, quando eu comentei com você, de trabalhar em banco, porque me convidou para trabalhar no banco um diretor que era meu amigo na época do Operário, né? Ele falou, não, eu coloco você lá, você trabalha lá. E ainda me levou para jogar futebol no Curumbaense ainda, que é um time do interior, né?
Jogamos mais um ano para ele foi campeão, aí agora você fica aí. Eu falei, não quero, doutor Alfredo Zaluti Júnior. Eu falei, não quero, eu quero trabalhar, que eu preciso. Aí veio a questão da segurança, né? Quer dizer, e o futebol naquela época é um pouco diferente de hoje, né? Você ficava marginalizado, né? Hoje eu vejo assim, os pais já pegam as crianças, né? E já como investimento para virar jogador, né? E na minha época não, o cara que queria ser jogador de futebol, ele tinha assim uma pecha, né? Não queria trabalhar, não queria estudar, e aí você se debatia com tudo isso. Mas foi uma experiência muito legal, porque eu vejo assim, isso eu trago até hoje. Você joga futebol com 11 pessoas, tá certo? Todas elas com um único objetivo de ser vitorioso. Mesmo que você não goste da pessoa que está do seu lado, você tem que aprender a lidar com ela, para você dividir com ela, porque o objetivo único é um só. Se o time sair vitorioso, você será beneficiado. Então não adianta você jogar individual que não vai dar certo. Então isso me trouxe... Eu até coloco para você que isso me levou para esse tal de associativismo, entendeu? Foi uma experiência de garoto que me levou para esse meio de se envolver em entidades, se envolver com as pessoas, porque a gente precisa dividir, né? Contribuir, e eu não gosto da palavra ajudar, porque fica parecendo que você está ajudando a pessoa porque ela não tem competência. É contribuir, encaminhar, dar uma direção para ela com o seu conhecimento, ou o que você tem de conhecimento, sabe? Então isso nos levou para lá e nos deu um ganho importante. Então eu devo essa parte de saber lidar com as pessoas, porque hoje não se pode falar, mas vou comentar aqui. Lá tinha menino bonito, menino feio, negro, narigudo, e todo mundo conversava e não tinha nenhum problema, né? E hoje não pode nem dizer dessa forma. E isso nos leva a respeitar a individualidade e a peculiaridade de cada ser humano e seguir em frente. Quem disse que o esporte não contribuiu, então, para a área gráfica, né, para todo este suporte, aporte de melhor rentabilidade e rendimento das empresas, certamente. E, Julião, como você enxerga a sua missão no segmento e qual a visão de futuro? A minha missão junto ao segmento é assim, sabe, Kelly, é um trabalho bastante árduo, né? Porque quando você abre uma empresa, você abre para ganhar dinheiro. E não é São Paulo, né, Mato Grosso do Sul, a gente já, pelo tempo que você viu aí, a gente já dá bastante tempo nesse caminho, né? E às vezes nós temos assim, não é medo, nós temos assim, não gostamos de dizer que não é dinheiro, né? E perde dinheiro, porque não elabora corretamente, né? Não precifica de acordo a valorização do nosso negócio, entendeu? Não é adequado por conta das necessidades e as dificuldades de cada um de nós. E eu respeito, eu acredito que às vezes você não tem o que fazer, tá certo? Mas é preciso você dar um passo um pouco mais elevado, né? Com todas as dificuldades que você possa ter, você não pode continuar girando em volta de um círculo. Você tem que sair dele, você tem que criar uma espiral, você tem que pular fora disso, né? E como que faz isso? Você ficar atento e conhecendo quais são os caminhos da indústria gráfica, né? Nós temos, por exemplo, hoje um processo que, por conta da pandemia, ela nos ofereceu uma tristeza muito grande de perder muitos amigos, muitos parentes. Isso nos lamenta e a gente fica, eu perdi muitas pessoas perto de mim, mas ao mesmo tempo nos provocou a gente tomar uma atitude de crescer, né? Estou dizendo até da nossa indústria gráfica, né? Porque o virtual que nós estamos fazendo, que se faz hoje, não estava bem elaborado até antes, e todo mundo aprendeu a fazer na marra. E aí, o que era impresso definitivamente em papel, muitos disso se perdeu. E aí nós tivemos que aprender a lidar com o virtual, né? E aí nós precisamos lidar com as coisas novas, que são inovações que é inevitável que ela venha acontecer na nossa frente. E nós não podemos brigar contra isso. Lembrar dos tempos bons que eu te contei aqui, pô, é legal para a história, é legal o quanto que tem uma rentabilidade,
mas isso não nos mantém e não nos posiciona de forma crescente. Para você fazer um livro, para você numa roda de amigos, aqui com você contar a história, porra, é legal, é extremamente importante, né? Mas para você fazer um plano de trabalho, você fazer uma perspectiva de crescimento, você tem que olhar o que está acontecendo no setor. Então a minha missão, respondendo claramente, é isso, fazer com que os nossos associados, fazer com os meus amigos, fazer com que as pessoas que se inteiram nesse mercado entendam que é preciso observar para onde que o mercado está andando e precisa dizer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar, eu quero ter as melhores coisas. Não é ser materialista não, de jeito nenhum, porque se você tem uma empresa sustentável, você gera emprego e renda e traz felicidade para aqueles que estão junto de você, né? E transforma as pessoas, né? Respeitando a individualidade de cada um. Então é preciso que a nossa indústria tenha essa mudança de chave que é necessário crescer, prosperar e ter rentabilidade, né? E aí é só com o conhecimento. Volto a dizer, a Abtec que nós estamos trazendo para cá agora, ela vai dar nós vamos fazer com que se aproxime cada vez mais perto do nosso associado, para que eles compreendam exatamente que é preciso ter rentabilidade e valorizar o nosso negócio, que é muito importante. Numas falas minhas, antes, hoje eu não falo mais assim, mas eu dizia que o nosso negócio é tão fundamental na nossa vida que a gente precisa ter ele no dia do nosso nascimento e no dia do nosso óbito. O que era? Era o papel escrito o dia que você nasceu e o papel escrito o dia que você fosse embora. Você vê que isso mudou, nem isso tem mais essa necessidade. Então você tem que olhar também que o papel é importante, fundamental importância, mas é preciso ampliar os nossos pensamentos e os nossos olhares naquilo que é comunicação. E a comunicação, ela tem assim uma amplitude assim absurda, né? E se você estiver de coração aberto, escutar os mais jovens, observar a experiência dos mais velhos e fazer essa equação de forma equilibrada, você vai conseguir se beneficiar de todo esse conhecimento e fazer com que sua empresa ande, cresça, prospere e faça que nosso setor se engrandeça cada vez mais. Incrível! Olha quantas dicas, anote aí no papel e foque nisso, porque a voz da experiência acabou de dizer diretamente do Mato Grosso do Sul, aqui na TV Abigraf. Muito obrigada por sua presença, seu tempo e quantas contribuições nesse dia, né? Eu quero agradecer essa oportunidade que está nos dando de contar um pouco da nossa história, né? E também registrar a nossa relação aqui na Abigraf Nacional, o quanto que a gente aprende com todas as pessoas, com todos os presidentes que aqui passaram. Hoje eu faço dupla com o Sidney Aversa, né? E já fiz dupla com vários outros, mas a gente conhece o Brasil inteiro e como diz, esse país é enorme, cada um tem um jeito de ver o seu negócio e a gente vai buscando as informações, os conhecimentos e disso, juntando tudo, a gente leva para que possamos então prosperar e seguir em frente e fazer que nosso negócio seja cada dia mais importante para a sociedade como um todo. Muito, muito obrigada. Obrigado. Se você gostou do conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal da TV Abigraf, assine aí, aliás, assine não, né? Ative esse sininho e comente, deixe seu comentário. Cada vez mais nós vamos trazer mais informações, mais esclarecimentos e, com certeza, contribuir para a classe. O programa Impressões fica por aqui e espero você no próximo episódio. Até mais!